Salmo de número 119, a porção de número 13, na letra hebraica, men. O pastor começa assim e já pensa que o negócio é muito difícil, né? Mas não é não. Nós estamos na 13ª porção do Salmo de número 119, nós já caminhamos muito aí, nós estamos garimpando o Salmo 119, eu me atrevo a dizer que nós estamos estudando o Salmo 119 de uma forma muito substancial, muito profunda, e temos aprendido muito sobre esse distintivo, essa característica muito peculiar da nova criatura, que é o amor que ele tem, o amor vital, o amor redentivo que ele tem pela lei de Deus, e como esse relacionamento que ele tem para com a lei de Deus transforma a sua vida, muda os seus pensamentos, estrutura ou reestrutura as suas motivações, as suas necessidades, as suas decisões. E hoje nós vamos aprender uma característica muito singular que já foi tocada em alguns momentos aqui na exposição do Salmo 119, que é relacionada à sabedoria. Nós vamos responder à pergunta: o que nós aprendemos sobre a nova criatura e sua relação para com a lei de Deus? E aí eu quero lembrar os irmãos, eu sei que não está muito claro na mente dos irmãos, mas eu quero lembrar os irmãos da exposição de número 6 que nós fizemos no Salmo 119. Eu fiz uma ligação muito intrínseca, muito conectada entre temor, sabedoria, santificação e testemunho. Então deixa eu dar uma contextualizada aqui, colocando uma roupagem diferente para servir de fundamento para a nossa reflexão no Salmo 119. Quando nós fomos criados por Deus, meus irmãos, quando Deus criou homem e mulher, nós fomos feitos com um profundo anseio pelo Criador. O Deus Todo-Poderoso colocou no coração do homem, no coração da mulher, um profundo anseio por ele. Mas não somente isso, porque se ele tivesse colocado somente um anseio, nós estaríamos aflitos. Mas ele não colocou somente um anseio. Junto com esse anseio, nós tínhamos entendimento de onde e como saciá-lo. Então, nós nos realizávamos como criatura e com o nosso Criador. Mas a queda aconteceu, a desobediência aconteceu. Qual foi o problema? Nós continuamos tendo o anseio. Não foi removido de nós o anseio. Mas agora, nós não temos o entendimento de onde e como saciá-lo. Por isso, meus irmãos, que nós buscamos saciar esse anseio que é devido a Deus com outras coisas, com conforto, com prazeres, com entretenimentos, com os mais diversos tipos de sucessos que são elevados pelo mundo como realização de vida, de felicidade. Então, esse é o grande problema. O anseio existe, mas a nossa estrutura cognitiva, o nosso coração está completamente perturbado e nós não conseguimos saber onde saciar e como saciar. E o que acontece? Nós nos tornamos novas criaturas. Nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos as nossas estruturas refeitas, reorganizadas. E nós aprendemos que esse anseio, ele é saciado pelo conhecimento do Criador. Portanto, o que eu quero dizer? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais desejamos conhecê-lo. Esse é o anseio da nova criatura. Nós fomos colocados, não completamente, isso ainda será consumado, mas partes de nós, partes dos nossos pés, partes dos nossos braços estão tocando o ideal de Deus. E esse processo de reconstrução se chama santificação. Nós passamos a viver um relacionamento redentivo não somente com Deus, o Criador de todas as coisas, Jesus Cristo, seu Filho, sustentado pelo seu Santo Espírito, mas também com a criação. Mas nós não olhamos mais com
com os nossos velhos olhos e nós não desejamos mais nos relacionar com a criação com o nosso velho coração. Nós olhamos com novos olhos, nós percebemos com novas mentes e nós nos relacionamos com um novo coração. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós desejamos conhecê-lo. E é justamente nesse conhecimento que está fundamentado o temor, a sabedoria, a santificação e o testemunho. Lembrar para vocês, o próprio sábio Salomão, no livro de Provérbios, ele disse no capítulo 9 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o que ele quis dizer com sabedoria? Porque pode parecer algo muito enigmático para nós. Pode parecer que sabedoria seja o quê? A construção de proposições, de frases que nós não conseguimos alcançar e somente uma mente muito elevada é capaz de desenvolver, construindo palavras difíceis, sentenças difíceis, para sabermos como então nós identificaremos os mistérios do mundo. Não é isso a sabedoria. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a sabedoria aqui, segundo Salomão, é a capacidade de entendimento. É a capacidade de compreensão. E assim, com essa capacidade, ter habilidade para viver de forma a glorificar a Deus, de forma a mostrar o temor do Senhor, que é justamente nos desviando do mal. É isso o temor do Senhor. O temor do Senhor é o desvio do mal. E aqui, meus irmãos, entra a lei de Deus. Porque é na lei de Deus que nós sabemos como, quando e onde nos desviarmos do mal. É isso que significa temer a Deus. Temer a Deus não significa ter medo da sua ira. Temer a Deus não significa ter medo do juízo final. Temer a Deus não significa tão somente que um dia você pode experimentar o castigo eterno. Temer a Deus é viver de tal forma que você considera repugnante, desprezível e imortal fazer algo que Deus abomina. Isso é temer a Deus. Sabedoria, portanto, nos dá justamente esse entendimento. Por isso que a sabedoria está sobre a palavra de Deus, sobre a lei de Deus. Mas então, qual é o problema? O problema, meus irmãos, está em considerar que a sabedoria é apenas uma mera opção para a nova criatura. Nós podemos viver as nossas vidas, saindo todos os dias para trabalhar, desenvolvendo os nossos afazeres, cuidando do nosso lar, desenvolvendo as nossas funções, as nossas carreiras, os nossos projetos, pagando as nossas contas, sem sequer considerar se nós estamos temendo a Deus e o glorificando no dia a dia comum, na vida comum. Esse é o grande problema do evangelicalismo, meus irmãos. Não existe uma busca profunda por sabedoria, por entendimento, discernimento, compreensão. Não existe. E o grande problema está nisso. Porque existe uma expectativa profunda relacionada à nova criatura. Abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque tanto os judeus pedem sinais, 1 Coríntios 1, 22, como os gregos buscam sabedoria. Essa é a palavra correlata. Mas nós nem damos sinais e nem damos sabedoria segundo eles desejam. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que nem é nem um sinal esperado pelos judeus, porque esse é um sinal de falência, e nem é a sabedoria esperado pelos gentios, que esse é um sinal de loucura. Versículo 24. Mas para os que foram chamados, ele está falando de nós agora, seja judeu, gentil, grego ou qualquer um, nós pregamos a Cristo. Quem é Cristo? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa palavra aqui é a palavra correlata em significado da palavra usada por Salomão em Provérbios 9 e 10.
Significa justamente a capacidade de entender que resulta em uma ação sábia, em prudência, ou seja, a habilidade de discernimento do que agrada a Deus e do que agrada a nossa carne. E a necessidade da sabedoria se fundamenta justamente no que é requerido de nós. Lembra lá do que Pedro diz na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, que é requerido de nós, é esperado de nós, que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao mesmo tempo que nós, evidentemente, desenvolvemos a nossa fé cristã. Como não cabe sabedoria aqui? Se é requerido de nós amadurecimento, santificação, que nós sejamos conformados à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como Ele nós cresçamos em estatura, mas também em conhecimento, como não cabe crescimento em sabedoria? E aqui, meus irmãos, está a grande tragédia da nossa geração. A grande tragédia da nossa geração está no fato de que ela se acostumou a ser tola, débil e ignorante. Nós vemos pessoas, independente de estarem na igreja ou não, crescendo em estatura, prosperando financeiramente, aumentando os seus bens, desenvolvendo as suas rendas, construindo relacionamento, mas pessoas estúpidas, pessoas tolas, pessoas frágeis intelectualmente, pessoas que não têm qualquer traço de maturidade, pessoas que não são nem consistentes com a idade que têm. Quanto mais nós falarmos de sabedoria bíblica. Esse é o grande problema. Parece que nós nos acostumamos com o superficial. Parece que somente sentir pequenos traços de fragrâncias da eternidade já nos é suficiente. Parece que nós não sentimos o prazer que a nova criatura sente necessariamente pela lei de Deus. A lei de Deus não é mais o seu amor, a lei de Deus não é o seu prazer, a lei de Deus não é a sua vida. É pesaroso ter que ler a Bíblia todos os dias, é muito pesaroso. Quanto mais meditar nela, quanto mais orá-la, quanto mais refletir sobre ela, nós estamos acostumados demais com as nossas vidas e nós nos esquecemos que nós recebemos uma que não é nossa. Esse é o grande problema. Por isso a deficiência das igrejas, por isso a deficiência de casamentos, por isso a deficiência de famílias. Muitos são ímpios que pensam que são cristãos, porque uma característica inata da nova criatura, intrínseca, necessariamente contida nela, é o profundo anseio pelo oxigênio da nova terra, que é a lei de Deus, que é a palavra de Deus. Mas vocês vão de concordar comigo, talvez fazendo uma reflexão da vida de vocês mesmos e olhando também ao redor. Os irmãos vão de concordar como é difícil nutrir um exercício para gastar tempo com a palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja atrapalha a nossa vida. Porque as disciplinas espirituais atrapalham a nossa vida. Nós temos muito a fazer. Nós temos muito para conquistar. Nós temos muito para desenvolver. Nós temos um mundo para ganhar. O problema é que nós nos esquecemos que esse mundo não é nosso e que daqui nós só levaremos as glórias para o Redentor. Somente isso, irmãos. Somente isso. Não importa o quanto nós conquistemos, quando nós morrermos, vão brigar pelas nossas posses. Não importa. Não importa. Os diplomas, o currículo, as moedas servirão somente de entulho num testemunho vazio e pobre de alguém que amou o mundo. Cadê a sabedoria que deveria encharcar esse mundo que não é sábio?
esse mundo que é estúpido, tolo, ignorante e débil. Cadê a sabedoria? Quanto você depositou na conta da sabedoria santa da nova criatura hoje? Quanto? Não importa quanto tempo você passou trabalhando, não importa quanto tempo você passou estudando, não importa quanto tempo você passou fazendo os seus afazeres, não importa. Não tem uma condicional aqui, se, não. E se você acha que isso é muito duro, deixa eu dizer uma novidade para você. A vida cristã é muito dura. É muito dura mesmo. É por isso que nós nascemos de novo para vivê-la. É por isso que nós precisamos de uma nova mente, de um novo coração. É por isso que as leis das quais nós não podemos mais fugir, elas são escritas no novo coração que recebemos com o sangue do Cordeiro. Mas nós olhamos ao nosso redor e nós vemos cristãos tropeçando em farelos, em migalhas, em poeiras, diante das complexidades e dificuldades da vida. Completamente débeis emocionalmente, frágeis emocionalmente, raquíticos emocionalmente, capaz de um beliscão, de uma muriçoca lhe abalar. Cadê o crescimento em maturidade? Cadê a solidez na caminhada? Você cresce no seu trabalho? Cresce. Você cresce nos seus estudos? Cresce. Mas na graça e no conhecimento? Não. Não cresce. A sua casa é reformada. Você troca de veículos. Você melhora o seu conhecimento acadêmico. Você faz cursos. Você recheia a sua conta. Mas e a graça e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Não. Não. Se amar a lei de Deus é uma característica inata, intrínseca da nova criatura, o que nós somos? O que nós somos, meus amados irmãos? Essa deveria ser a nossa mais pungente reflexão. Deveria ser essa. Bom, para nossa reflexão hoje, o ponto é o seguinte. Nessa porção do Salmo 119, o que nós aprendemos sobre a nova criatura e a lei de Deus? Nós aprendemos duas compreensões aqui. Duas compreensões interdependentes. Primeiro, a sabedoria do mundo não é sábia, é loucura. E todos os que se sustentam nela se perdem, serão destruídos. Todos. Segundo, intrinsecamente ligado. Crescer em sabedoria nascida da lei de Deus é tanto um distintivo cristão quanto uma necessidade vital da nova criatura. Coloca na sua cabeça o vital aí em caixa alta. Por isso nós vamos refletir hoje sobre o tema: a nova criatura tem como sua fonte de sabedoria a lei de Deus. Não a ética mundana, não a moral mundana, nem a sabedoria filosófica, moralista desse mundo, não. A nova criatura tem como fonte de sabedoria a lei de Deus. Versículo 97 ao versículo 104. Nessa porção, meus irmãos, o salmista ele faz algo diferente. Ele precisa expressar o quanto a palavra de Deus é importante para ele. Algumas vezes eu vou falar a palavra de Deus, mas eu vou falar especificamente sobre a lei, sobre a Torá, que significa instrução. Porque é isso mesmo que está ligado com o fato de desenvolver sabedoria. Instrução. É para isso que ele olha. Quando aparece a palavra lei aí, significa instrução. Então, o salmista ele precisa expressar o quanto ele anseia por essa palavra.
o quanto essa palavra é prazerosa para ele. O que ele faz, então, para expressar isso? Ele, logo no início dessa estrofe, ele não apenas faz uma afirmação, ele exclama. Mas na frente ele vai repetir essa exclamação com o mesmo tom. É como se fosse um suspiro de alegria, de regozijo, de enaltecimento. É o que ele faz no versículo 97, quando ele diz assim: quanto amo a tua lei. Não é à toa que tem uma exclamação aí na sua palavra, porque essa é uma afirmação extremamente profunda para ele. Ele não sabe como quantificar isso. Sabe aquela expressão que nós vemos o Evangelho de João tentando quantificar o amor de Deus? Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de quanto? De tal maneira. Quanto? De tal maneira. Como eu sei quanto é? Que deu o seu filho. Conta aí. Calcula. Não dá. Não dá para calcular. Quanto eu amo a tua lei. Ora, se eu amo a lei, existe um processo de retroalimentação aí. Se eu amo alguém, eu passo tempo com esse alguém, eu me gasto com esse alguém, eu desenvolvo um relacionamento com esse alguém. A característica aqui é muito parecida. Se eu amo a lei de Deus, eu quero me relacionar mais com ela, eu quero me envolver mais com ela. Nós já vimos que é nela que nós encontramos vida. E aí ele expressa isso, então. Ele diz, é a minha meditação todo dia. Então imagine aí, se essa lei, a Torá, a instrução, é a minha meditação todo dia, então, oração, leitura, reflexão, oração, leitura, reflexão. Eu não estou falando que você tem que passar o dia todinho com a palavra de Deus aqui, lendo o dia todo, não. Mas o que é viver em constante oração? O que é orar sem cessar? O que é ansiar por algo? Hoje nós ansiamos, quando nós compramos alguma coisa e nós ansiamos por usar. Quando nós temos uma viagem para fazer e nós ansiamos por aquela data chegar. Quando nós temos um projeto para desenvolver e nós ansiamos para desenvolver esse projeto. E ansiar, por isso que é a mesma raiz da palavra de ansiedade mesmo, né? Nós ficamos com aquilo na cabeça. Isso é meditação, meus irmãos. É ter isso aqui, direto. E desejar estudá-la, desenvolvê-la, refletir sobre ela, nos debruçar nela. Aqui é simples, e os irmãos concordam comigo que a exclamação do salmista aqui é muito simples, mas nem por isso deixa de ser profunda, meus irmãos. Ela coloca em evidência a realidade do relacionamento superficial que muitos crentes hoje têm em relação à instrução do Senhor, além de Deus. E aí não tem como não lembrar do Salmo 1, não é? Não tem como, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Agora, por que ele não anda no conselho dos ímpios? Não se detém no caminho dos pecadores. Agora, por que ele não se detém nos caminhos dos pecadores? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas por que ele não faz isso? Antes o seu prazer, e aqui está o porquê, está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. E isso gera sabedoria, compreensão, temor. Sabedoria, compreensão, temor. E não é difícil nós percebermos essa relação constante de dependência entre o justo e a busca pela vontade de Deus durante essa peregrinação santa que nós experimentamos aqui. Como que oferecendo evidências para a nossa vida de que nós somos nova criatura. Eu anseio por Ele. Eu suspiro por Ele. Eu não me contento sem Ele. Ele é o meu ar. Ele é o meu tudo. Não é o seu filho, não, que é o seu tudo.
Não é o seu cônjuge que é o seu tudo, não. Está errado. Está muito errado. É Ele. É Ele por meio de quem você pode dar a verdadeira vida ao seu filho e ao seu cônjuge. É Ele. Ele é tudo. Não importa o quanto eu perca, se eu tiver a Cristo, isso é tudo que me basta. Agora, como desenvolver um relacionamento com Cristo sem desenvolver um relacionamento com a expressão dele, a palavra? Como? Não dá, né? Não dá. Os porquês aqui não importam. Mas, pastor, não importa, não importa. Coloca o porquê ou mas diante da cruz para ver se sustenta. Não importa. Nem o mas, nem o entretanto, nem um todavia, nem um contudo, nem um porquê. Não importa. Não importa, irmãos. Se você faz isso, você está sabotando o seu relacionamento com Cristo. É isso que você está fazendo. Você está sabotando a sua vida espiritual. Então o salmista ele precisa mostrar evidências de que ele ama. Mas não somente isso. Ele precisa mostrar evidências de que ele medita todo dia na palavra de Deus. E aí ele mostra essas evidências, e essas evidências são evidências persuasivas. Por quê? Porque serve de testemunho para nós. Então é para nos persuadir a algo. E ele mostra as evidências do que essa palavra representa para ele, para não ficar apenas em verborragia, né? Ele apenas falou, você e eu, nós podemos também falar. E afinal de contas, nós fazemos isso muito bem. Mas eu vou mostrar o quanto eu amo. E ele faz isso. Ele faz isso em 3 comparações. E ele vai pegar personagens que têm enaltecimento de sabedoria do seu tempo. E vai fazer comparações. Lembra que ele é um jovem, hein? O escritor do Salmo 119 é um jovem. E ele vai usar agora para mostrar que, independente da idade, independente da sua estatura, a sabedoria vem da palavra e não dele. O ponto aqui é o seguinte, resumindo as 3 comparações que ele faz. Versículo 98, versículo 99, versículo 100. As 3 comparações que ele faz. Tem um ponto. Qual é o ponto? Toda sabedoria que não é proveniente da palavra de Deus é deficiente. Esse é o ponto. Não importa as funções que ocupem, que são funções ou então posições que têm distinção de sabedoria. Não importa. Versículo 98. A vitória temporária dos ímpios não revela sabedoria. Porque pode revelar, não é? O estratagema ali, as articulações da batalha, os conchavos para a vitória. Lembra que ele está subjugado aqui diante dos seus adversários. Mas esse é o ponto. A vitória temporária dos inimigos, e portanto os inimigos de Deus, né? E os inimigos aqui são aqueles que não caminham segundo as instruções. Porque ele caminha. E esse é o grande ponto para entender. Não revela a sabedoria. E aí, existe uma reflexão aqui para nós, meus irmãos. Aparentes derrotas não significam fracasso ou ruína. Porque se não fosse essa posição de joelhos, colocados, sendo usado como agente os inimigos de Deus, nós não teríamos essa reflexão do Salmo 119. Então, aparentes derrotas não significam fracasso ou ruína. Olha a reflexão dele aqui. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, embora os inimigos dele estão vencendo aqui. Não é? Estão vencendo. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Por quê, meus irmãos?
Por que ele é capaz de fazer tal afirmação? Porque ele tem algo que os seus inimigos não têm. Ele tem as instruções do Senhor. E os seus inimigos vivem segundo as suas próprias instruções. É isso que ele diz no fundamento da sua afirmação. Então, é assim, ó, ele faz uma afirmação e ele fundamenta. Ele faz uma afirmação e ele fundamenta. Aqui. Porque esses mandamentos, né, eu os tenho sempre comigo. A ideia de bússola. Eu os tenho como bússola. Eu os tenho como guia. E às vezes um buraco não serve para nos derribar, mas para nos esconder. Então, ele tem as instruções que os seus inimigos não têm. Segunda comparação. Uma visão, ele tem uma visão não limitada pela queda. Já pararam para pensar que é isso que nós temos? Nós enxergamos mais e melhor. Nós nascemos de novo e muitas, mas muitas, não todas, mas muitas limitações ocasionadas pela queda foram completamente destruídas. Os seus inimigos têm. Aqueles que têm sabedoria do mundo têm. Mas nós não. Nós não. Ao contrário daqueles que não são conduzidos pelas instruções do Senhor, nós percebemos o mundo como realmente ele é. O mundo é um campo de batalha. O mundo não é um playground. O mundo não é um parque de diversões. O mundo não é uma terra a ser conquistada por nós. O mundo não é nosso. Ainda. Nós vemos o mundo como ele é. Nós lemos. E o grande ponto aqui é essa primeira palavra, compreendo. É a ideia de percepção, de discernimento, de entendimento. A nossa cosmovisão, nós olhamos o mundo e nós sabemos que por trás daquilo que nós conseguimos ver, existem principados e potestades. E o Espírito Santo em guerra. Nós percebemos isso. Eles não. Por isso que derrota pode parecer derrota, mas não necessariamente é derrota. Como vitória pode parecer vitória, mas não necessariamente é vitória. Então ele diz, compreendo mais do que todos os meus mestres. Então, olha o que ele usa, né? Primeiro, no versículo 98, ele usa aqueles que estão em vitória sobre ele. Segundo, ele usa os seus mestres, os seus tutores, aqueles que deveriam ensiná-lo. Nitidamente aqui, ele está fazendo referência àqueles que não têm, embora sejam mestres, não têm como base as instruções do Senhor, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. E isso, em algum momento, pode parecer presunção, não é? Pode parecer presunção. Mas o que nós devemos ver aqui é uma profunda convicção. Primeiro, ele está dizendo isso diante de Deus, não é? E ele está falando isso para revigorar a sua alma e trazer à lembrança aquilo que é bom, para que lhe dê confiança. De onde vem essa convicção? É o que ele diz no restante do versículo. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. Os irmãos já perceberam como nós mesmos nos deparamos com a nossa alma ou com pessoas ao nosso redor completamente destruídas, completamente quebradas. E de repente, quando você vai ver o motivo, quando você vai ficar para a situação, você vê que são coisas tão diminutas, são coisas tão pequenas, são coisas tão simples. O que isso significa? Que falta o que o salmista faz aqui. Medito nos teus testemunhos. E é interessante porque testemunhos aqui faz paralelo a preceito, que faz paralelo a juízo, que faz paralelo com a lei, que faz paralelo com a palavra. Mas ele coloca como testemunho por quê? Porque em testemunho há uma vida, há uma história, há fatos. Eu medito neles e eu vejo que um justo não perece. É isso que eu vejo. Eu vejo que os justos não são abandonados por Deus. É isso que eu vejo. Porque eu serei. Porque eu definharei diante das adversidades. Não! De forma alguma.
choro, me prostro, jogo cinzas em minha cabeça, visto roupa de pano de saco, mas não me desesperarei. Não. Porque medito nos teus testemunhos. Ok. Esse é o primeiro ponto aqui. A sabedoria que excede todas as outras. Versículo 97 ao 100. O nosso segundo ponto e último aqui, do versículo 101 ao 104, é de que a sabedoria ilumina o caminho da redenção. Lembra, esse grande mundo é o que para nós? É o vale da sombra da morte. Esse é o grande mundo, né? Alguns consideram até que o Salmo de número 23 descreve mais um relacionamento do Filho de Deus com a sua missão na terra do que nós mesmos passando por esse mundo com Deus. Então, usando um fundamento do Salmo 123, nós podemos considerar que esse mundo aqui, para o qual o Senhor Jesus Cristo veio, é o vale da sombra da morte. Densas trevas estão nesse mundo. Densas trevas. Nós precisamos enxergar o caminho. O caminho ele é construído com blocos da palavra de Deus. E esse caminho é o único lugar onde nós podemos chegar à redenção. E agora o que o salmista faz? Ele mostra evidências de como essa sabedoria é viva e gera frutos em sua vida. Versículos 101 e 102. A percepção das armadilhas. Como é que ele percebe as armadilhas? Porque ele medita. Não tem como desvincular meditação de sabedoria, sabedoria de meditação. E aqui, meus irmãos, exige tempo. Meus irmãos, necessariamente nós precisamos de tempo. É preciso compreender que essa percepção ela vem justamente pela meditação. É quando nós consideramos as pontas soltas, as arestas que precisam ser aparadas, as sentenças mal formuladas, as equações mal resolvidas. Nós precisamos analisar. Nós precisamos... Imagine que na meditação o que é que você faz? Você sobe um degrauzinho a mais. E olha. Você precisa meditar mais, porque ainda você não está conseguindo enxergar o quanto você deveria. Aí você continua meditando, aí você sobe outro degrau na meditação. E você olha as coisas. Então, entenda o seguinte. Discernimento não é um filho prematuro. Você precisa nutri-lo e ele precisa crescer. O discernimento ele precisa de tempo. A palavra já é autoexplicativa, meus irmãos. Olha o que ele diz. De todo o mau caminho desvio os meus pés. Se nós lêssemos esse versículo 101 separado, ele pareceria muito pragmático para nós, sem qualquer fundamentação bíblica, teológica, qualquer fundamentação de meditação, qualquer uma. Mas por que ele faz isso? Aqui ele não diz o porquê ele já disse vários versículos atrás. Aqui ele diz para quê. Não é porque ele quer se ver livre, não é porque ele precisa do seu prêmio, não é porque ele quer se livrar da dor, mas é porque ele quer ir para junto daquilo que dá prazer para ele. Para observar a tua palavra. Por isso, ao versículo 102, não me aparto dos teus juízos, porque, naturalmente, se eu me apartar, eu não conseguirei desviar os meus pés dos caminhos maus. Então o salmista ele declara quem é o fiador da verdade que ele confia. Por isso que não é presunção do salmista. Ele sabe onde ele está fundamentado. O fiador da verdade para o salmista aqui é aquele único capaz de abrir os olhos do perdido, o meu e o seu. Único capaz. Pois tu, e esse tu aqui está dando ênfase em Deus,
pois tu me ensinas. Tu me ensinas. E o versículo 103 nós vemos a mesma construção usada no versículo 97, que é aquela exclamação de enaltecimento para com a palavra de Deus, quando ele diz: quão doces, e esse termo doces aparece uma única vez aqui na Bíblia, significa deleitosa, significa saborosa, significa agradável para degustar, de onde meu paladar não pode fugir. É tanto que a segunda sentença aí do versículo, ela coloca ênfase acima disso. O que é mais doce do que o mel? O que é mais doce do que o mel? Só essa palavra é mais doce do que o mel. E evidentemente doçura faz um contraste com amargor, né? Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Percebe, meus irmãos, que não é difícil, não é pesaroso fazer uma leitura bíblica, não é pesarosa, não é destrutivo, maçante ter que ler a palavra de Deus mais uma vez, ter que cumprir a agenda da leitura, ter que cumprir o ritual da leitura. Pelas andanças em igrejas, especialmente a igreja que eu conhecia a fé, existia certo tipo de competição por leitura bíblica, como se isso fosse algo extraordinário para a nova criatura. Não é algo extraordinário. Nós podemos fazer coisas para motivar, para incentivar, considerando a deficiência que nós encontramos, mas não como se fosse algo extremamente extraordinário. Nós congratulamos a leitura com mais leitura. Nós fazemos isso testificando para outros e ajudando outros a serem fortalecidos na sua motivação. Mas, meus irmãos, não é possível desvincular a palavra de Deus da natureza que nós recebemos. Nós precisamos do aprendizado, nós precisamos da santificação, nós precisamos desenvolver relacionamento com Deus e nós não vamos fazer isso sem a palavra de Deus. Não é árduo, não é complexo, não é delicado, não é difícil, não é enfadonho, é prazeroso para a nova criatura. Por isso ele finaliza sintetizando como se fazendo um sumário, mostrando um processo. O versículo 104 ele mostra um processo a ser desenvolvido por ele ainda. Quando ele diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, inclusive aqueles que foram descritos aqui. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade, que é o oposto da sabedoria, que é aqueles que os mestres, os anciãos e os inimigos têm, e por isso se perderão, serão destruídos. Eu não. Eu medito na tua lei. Eu amo a tua lei. Imagine que ele estava experimentando o mais profundo amargor da alma dele, física e emocionalmente aqui, né? Nós vimos quantas vezes ele chorou aqui. Agora aqui não existe uma petição nesse bloco. Não existe nenhuma petição. Só exclamações e afirmações, exclamações e afirmações. Ele precisa enaltecer aquilo e aquele que nesse momento de dor está sustentando ele. Nesse momento. Glória ao Senhor por isso. Que esse seja o nosso relacionamento, meus irmãos. Que nós sejamos a verdadeira luz. Que nós tenhamos como prazer. E quando a sua carne gritar, quando chegar aquele horário que você agendou consigo mesmo para ler a palavra de Deus, para meditar com a palavra de Deus, não importa quem atrapalhe, não importa quem chegue, mas quando chegar aquele horário, quando chegar aquele momento, se a sua carne gemer, pise sobre ela. Se você parar um pouquinho, você vai ouvir os gracejos de Satanás para lhe impedir. Não aceite. Às vezes vem muito enfeitado. Não aceite.
Marque um tempo consigo mesmo, especial com a palavra, e não desmarque de forma alguma. Você precisa disso para viver. Quando isso não acontece, a estrada sobre a qual você está andando vai parecer mais escura, turva, porque você não medita nos testemunhos, nos mandamentos. E você vai ficar sensível demais para enfrentar os gigantes e dragões desse mundo. Sensível demais. Vamos orar? Nosso Senhor e Deus, graças damos a Ti, Supremo Redentor de toda a criação. Exaltado seja o Senhor nas alturas, majestade Tua, Deus, glória Tua, que o Teu reino venha, Deus, e que nós possamos, cada vez mais, ansiar por Ele. Que nós sejamos expressões vivas do reino que um dia consumará todas as coisas. Obrigado por Tua palavra, Deus, que mais uma vez chega aos nossos corações, mentes, ouvidos, vida. Que o Senhor aplique, ó Deus, por Tua maravilhosa graça, essas palavras nas nossas vidas, moldando os nossos negócios, estudos, relacionamentos, o dia a dia, Deus, para que possamos testemunhar de Ti, meu Pai. Sê conosco, Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos nos dividir para orar, meus irmãos.